seja bem-vindo a mais um podcast Aqui Pode. É o melhor podcast da região. E eu já gostaria de agradecer a cada patrocinador desse programa, cada apoiador. E você que quer fazer parte desse programa, apoiando ele, é só fazer contato aqui com o Estúdio JA. Diretor, faz aquele favorzinho pra gente, roda a vinheta. Olá! Estamos aqui com a gravação de mais um podcast do Mês das Mulheres, né? A gente está encerrando, gente, com a cereja do bolo. Tô trazendo uma convidada que, assim, eu e João já admira ela absurdamente. Tenho certeza que você em casa também vai admirar muito ela. Jane, muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente hoje. A gente, assim, ficou imensamente feliz. Você dispõe um tempinho, né, para poder estar falando um pouquinho dos seus multitrabalhos, porque você é uma mulher multitarefa, né? A gente sabe disso. Tudo bem, Jane? Tudo. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez para poder compartilhar um pouquinho, né, das maravilhas, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, enfim, eu que agradeço a oportunidade. A gente fica muito feliz e lisonjeado, viu? Então, João, para falar um pouco dessa mulher, eu vou ver aqui por onde eu vou começar. Não, você tem que pegar a cola, porque Jane é psicopedagoga, ela é terapeuta, professora, mais o que, João? Fala aí, mais o que? Ela é mãe, psicanalista. Ela é mãe, ela é uma ótima esposa. Ah, isso sim, isso aí, se não falar isso aí... E ela ainda ministra na igreja que ela frequenta, tá? Então, assim, é uma mulher que tem 1001 funções, é tipo Bombril, gente, de verdade. E a gente vai falar um pouquinho de cada coisa dessa daqui hoje, tá bom, Jane? De novo, eu agradeço a você, tá? Muito obrigada por estar com a gente. E vamos lá, bem, me fala, Jane, o que te aguçou por essa área, né? A saúde mental, a área do cérebro humano. O que fez você partir para essa área? Olha, eu fiz filosofia, a minha base é filosofia, sim, trabalhar com a arte do pensar, do elaborar. E eu queria saber como que essas crianças pensam, como é que elas desenvolvem as habilidades do pensar. E eu observava que eram muitas dificuldades para aprender, para construir. Foi aí que eu me enveredei pela psicopedagogia, que é a arte de trabalhar com as habilidades. Tem gente que fala assim, a psicopedagogia é para trabalhar com dificuldade. Eu falo, não, tia Jane é a tia que vai trabalhar as suas habilidades, como despertar o seu potencial para aquilo que você ainda não identificou, ainda não sabe como fazer. Aí, quando eu terminei psicopedagogia, eu comecei a observar que muitos alunos, eles até aprendiam, mas escondiam dentro de si uma tristeza, uma angústia. Foi quando eu fui fazer psicanálise, para poder entender melhor como que esse cérebro pensa, o que está por trás dessa angústia, o que está por trás dessa tristeza, mexer com esse inconsciente, sim, entendeu? Jane, e como que é, explica pra gente, como que é a sua rotina de professora, palestrante, terapeuta. Eu já falei, a mulher é multifacetária ali. Fala pra gente como que é essa rotina sua no dia a dia. Como que você consegue conciliar, né? Porque assim, você tem as suas demandas, né, de trabalho, sim, tem as suas demandas pessoais, sim, tem a rotina de igreja, que a gente sabe que você é uma mulher muito atuante na sua igreja também, né? Como que você consegue se dividir, gente? A maior dificuldade que eu encontro é lidar com a negação. As pessoas, elas não admitem que precisam mudar, que tem algo a mudar. A necessidade de mudança é geral. Sim. Todo mundo tem alguma coisa para mudar. O problema é que eu acho que o outro é que tem que mudar.
ou eu acho que tenho o poder, né, Sim. de Mudar mudar a a pessoa. sim. Na verdade, eu não tenho poder e nem posso mudar ninguém. Mas eu posso mudar a minha forma de pensar, o meu olhar, me posicionar. Então, lidar com a negação muito é difícil, porque o tratamento ele só vai ser eficaz se a pessoa reconhecer que precisa se tratar. Ela tem que identificar a necessidade. Mas, Jane, ainda existe muito preconceito, né? Quando se fala de saúde mental, é muito preconceituoso ainda. É um tema muito difícil de lidar. E, assim, o que você faz para poder baixar esse tabu, né? Botar esse tabu por terra, fazer cair o tabu quando se fala de saúde mental? Eu costumo dizer que saúde mental, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, os psicos da vida, não é para louco, não é para doido. É para quem não quer enlouquecer. Concordo. É para quem não quer ficar vivendo uma vida O que é uma vida Uma vida descompensada, desequilibrada, Sim. descontinuidade. Assim, sabe? Que você não dá Sim, continuidade, uma vida que vive na descontinuação, na desconstrução. Porque o que acontece? As pessoas, elas são PhD em começativas, mas esquecem que precisam ser PhD em acabativas. Elas começam, mas não terminam. E aí vem com esse tabu que psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicopedagogo é para doido. Gente, eu respeito, eu sou uma mulher de fé, eu acredito que você pode orar, jejuar e Deus pode fazer, eu Sempre. creio. Mas existem áreas na nossa vida que são da esfera emocional, Concordo. não é espiritual. Então a gente precisa saber discernir o momento certo de agir espiritualmente, mas também de agir emocionalmente e também de agir fisicamente. Sim. Sim, com certeza. Ô, Jane, você teria alguma experiência, né? Que você pode compartilhar com a gente aí nessas mentorias suas aí? Olha, uma experiência muito bacana que nós tivemos foi de uma mulher que ela chegou simplesmente achando que o problema era a filha. Porque eu já fiz de tudo, eu já dei de tudo. E aí a primeira pergunta que eu fiz para essa mãezinha: tudo o quê? Qual a linguagem de amor da sua filha? Não sei. O que ela gosta? Olha, eu tô em cima da hora. Quanto que eu posso trazer? Então, a preocupação era levar a criança, deixar a criança e tratar a criança. Mas, na verdade, quem estava adoecendo aquela criança era aquela família disfuncional. Eles não tinham hora para comer. Sim. Uma semana essa criança estava em Macaé, uma hora a criança estava num outro local, com outras pessoas. Então, uma alienação parental total. E precisava fazer um ajuste ali, um alinhamento. Porque não adianta eu só tratar essa criança. Essa família também precisa ser mentorada, orientada. Porque que horas que ela come? Ela come no carro, ela comeu no... Peraí. Então esse tratamento ele teria que começar na base, no alicerce ali, né? Sim. Já é uma família realmente- disfuncional, né? Da mesma Sim. forma, João, eu conheço várias famílias de pais separados, são pães, né? Pai que assumiram Mãe. o papel de mãe. Conheço mães solo que criam seus filhos sozinhos e as crianças não têm nenhum desajuste, não tem nada. Então, eu não estou aqui para colocar culpa Sim, na sim. família. Eu estou querendo ajustar o quê? Você precisa ter uma organização, uma sintonia. Porque eu conheço várias famílias que mãe trabalha o dia todo, pai trabalha o dia todo, mas eles têm hora para comer, hora para dialogar, hora para orar. Era isso que eu ia falar, Sim. até. Acho que tem um pouco a ver com a próxima pergunta. Existe uma receita de bolo, Jane? Tipo assim, algo que a gente consiga fazer, né, todos os dias, para poder manter a saúde mental em dia?
Pra gente se manter equilibrados? Elaine, eu sempre costumo falar nas palestras, na sala de aula, nas orientações que a gente faz. Não existe uma receita de bolo, mas existe toda uma programação, um treinamento que você precisa estar desejoso. Então, a primeira coisa, eu preciso ter uma rotina. A minha casa, a sua casa, precisa ter uma rotina. Porque você tem horário para acordar. Oi. Você tem horário para trabalhar. Então, você tem que ter um horário para dormir. Concordo. Então, eu vejo crianças que chegam à sala de aula extremamente cansadas. Porque foram dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã. Às vezes os pais, coitados, pensam que a criança está no quarto dormindo. Mas, tia, eu acordei e fiquei jogando com o meu coleguinha. E vamos ser sinceras, né, Jane? A gente sabe que o telefone tem sido um grande mal, né? Para a saúde mental, principalmente das crianças, né? Então, o excesso de rede social tem adoentado muita gente, não são só as crianças. Claro que não, os adultos também. Você vê que às vezes você chega na casa de uma pessoa e fala: oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Qual é a senha do Wi-Fi? Passa assim o Wi-Fi, por favor, mais ou menos isso. E né? lá em casa é muito, muito legal, porque a gente colocou uma senha que nem a gente lembra mais. Ó, Então eu falo, não sei. Meu filho, também não sei. Mas já era. Meu pai, não sabemos, porque se você está na minha casa, é porque nós queremos relacionar, nós queremos ter comunhão com você. se eu quisesse ficar na internet, Chega. eu ficava na internet em casa. Naquela palestra que eu ministro, né, que é nomofobia, né? A gente sempre trata que a rede social ela veio para quê? Para distanciar de quem está perto e aproximar de quem está longe. Exatamente. E isso acontece muito, né? Jane, nós estamos no mês de março, né? Que é os mês das mulheres, mês de vocês, né? Agora, dá uma dica aí para as mulheres, né? Que não quer adoecer mentalmente, né? O que você poderia passar essa mensagem para elas? Primeira coisa, se você não quer adoecer, procure se conhecer. Boa. Autoconhecimento é a chave para quem quer ter uma vida emocionalmente saudável, fisicamente saudável, espiritualmente saudável. Autoconhecimento. Como assim, Jane? Auto-eu. Conhecimento. Conhecer o que você gosta, o que te aborrece, o que te deixa feliz, qual é o seu propósito de vida, o que te motiva. Então, às vezes as pessoas não sabem, João. Você pergunta, por que você está aqui? Eu não sei. O que você gosta? Sei lá. Qualquer Quais são as coisa, suas tanto qualidades? faz. As minhas qualidades? Então, você precisa ter a oportunidade de se olhar no espelho e não olhar só a capa, mas olhar o que você tem de bom. Interno, né? E não é fácil. Claro que não. Não Fazer um é fácil. auto-julgamento, uma Tudo autoavaliação é muito difícil. treinamento. E aí as pessoas gostam de contar historinhas. Eu não tenho dinheiro, eu tô bem, eu não preciso, no meu tempo não era assim. Pois é, disse É desculpa que a gente leva, né? bem. No seu tempo não As era coisas mudaram assim, muito, mas né? hoje A gente as tá coisas tudo são está muito assim. acelerado, né? Acho que a tecnologia, o celular, ele trouxe muitas facilidades, né? É uma ferramenta Muito. maravilhosa. Acho que ninguém vive hoje sem, mas ele trouxe junto muitas mazelas, né? Foi o que o João falou, ele aproximou quem está longe, afastou quem está perto, gera muita ansiedade, tem gerado muita ansiedade nas crianças, comparação com relação às mulheres, até homens, né? Os homens Sim. veem outros homens ali todo forte, musculoso, as mulheres bonitas, e geram uma tristeza e uma ansiedade, né? Muitos problemas emocionais são gerados por conta, infelizmente, da rede social, né? Da internet. Agora, além, obviamente, do telefone, a gente sabe que a pandemia trouxe muitos problemas, né, para as mulheres. E a gente tem reflexos, né, da pandemia até hoje. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre como foi esse período da pandemia com relação aos seus atendimentos, né? As terapias, como é que funcionou, Jane? esse período pandêmico, na verdade, só serviu para mostrar algo que estava por baixo dos panos. É lógico que a pandemia, né, serviu, o isolamento, tudo isso contribuiu. Mas, na verdade, já tinha muita gente doente. Já tinha muita gente Concordo descompensada, plenamente. desequilibrado. Sim. A pandemia só fez assim, ó. Sabe aquela coisa que tá bem empoeirada? Você faz assim, Aí você aí vê. levanta aquela poeira. Olha, eu conheci casos que o pai
a válvula de escape dele era o trabalho. Então, ele vivia pro trabalho. Na pandemia, o que aconteceu? Ele teve que trabalhar em casa. Ali ele se deparou com uma realidade que muitas vezes ele não conhecia. A labuta da esposa, o filho que às vezes não aprende, aquela mulher que tem que dar conta de tudo, de casa, de filho, de marido. Só que ele só chegava no final. A criança já estava dormindo, a comida já estava pronta. E ali ele começou a encontrar a realidade dele. E é isso que foi um choque. O que eu tenho, o que eu sou. Por isso que na pandemia muitos relacionamentos foram embora, né? Porque é a realidade. Tá acostumada a viver aquela coisa, sai do trabalho e tal, e agora eu tenho que lidar com a minha mulher, eu tenho que... as escolas tiveram que dividir com a família essa responsabilidade de educar. Sim. E às vezes você chegava para um pai, para uma mãe, com o maior carinho, olha, nós estamos observando uma certa debilidade ou uma inabilidade, vale a pena investigar, o que será que está acontecendo? Os pais, não, porque não tem. Na pandemia, serviu para o pai poder ver como que era aquele filho realmente. Verdade. Mas, gente, o garoto não para quieto, ele não consegue se concentrar. Então, confirmou uma série de suspeitas que a gente tentava sinalizar, às vezes, na instituição e o pai não conseguia enxergar. A pandemia fez com que esse pai, essa mãe, tivesse um olhar diferenciado para essa criança. E a gente acabou ficando mais nas redes sociais, foi o que eu estava falando, né? A gente ficou muito mais tempo ocioso. O que a gente fazia nesse período? Não fazia nada. Internet, rede social. Isso afetou muito, né, Jane? Gerou mais ansiedade, tanto nos adultos quanto nas crianças. Muito. Afetou porque o telefone, o computador, era um objeto para você brincar, jogar. De repente, aquele telefone virou um objeto de estudo, de trabalho, de tudo. Então, você ficava o tempo com os todo parentes ali na frente daquele telefone. Ou seja, isso consome energia. Vem a questão da comparação, porque é muito interessante, porque às vezes você está ali, você está respondendo um e-mail, aí vem pim, você já desvirtua o seu olhar. Era até isso que a gente ia falar. Tá? É isso que eu ia falar, que nem a exposição, né? Então, na verdade, a gente viu que muitas pessoas adoeceram nesse período. Sim. Com a exposição à rede social mentalmente. E a gente sabe que até hoje tem muitas pessoas que estão sequeladas, na verdade. Uhum. Essa síndrome mesmo que a gente estava falando, de nomofobia, que é uma doença. Sim. Que hoje, em algumas palestras que eu ministro, a pessoa fala assim, mas o que é isso? E agora tem pessoas que já sabem de onde que vem tudo isso. E como que a gente evita isso, Jane? Eu costumo dizer... Ai, corta isso. A questão da monofobia é uma coisa legal. Sim. Vai, volta aí, por favor, João. Quanto à exposição, né? Nós sabemos que essa exposição às redes sociais, né? Isso prejudicou muitas pessoas, né? Eu, quando ministrava alguns treinamentos, palestras de nomofobia, ninguém sabia o que era isso. Verdade. Que doença era essa, né? E hoje as pessoas, quando se fala nomofobia, a pessoa levanta a mão. Eu sei o que é isso, João. É o uso e dependência de smartphone, de internet, não é isso? Rede social. Então ele já sabe. E como que a gente faz para evitar isso, Jane? Eu costumo dizer que o viciado não é só aquele que está com uma dependência química. Boa. O viciado é aquele que não tem mais como viver longe da sua droga. E hoje, o telefone, a rede social, está sendo uma droga para muita gente. Verdade. Por que droga? Porque a pessoa criou uma dependência tão grande que ela não vive mais. Um exemplo, uma determinada pessoa tinha um horário marcado e chegou atrasado, ou quase no final. Por quê? Porque ela esqueceu o celular. Eu falei, mas você só ia ficar 1 hora aqui comigo. Não, mas eu tive que voltar para buscar, porque eu não fico sem meu celular. E aquela loucura. Né? Ou seja, eu falei, mas isso acontece sempre? Ou foi só hoje comigo? Não, já aconteceu. Eu estava num determinado bairro, eu voltei, imagina assim, lá do Lagomar, ter que ir lá para o Parque de Tubos. Ela voltou porque ela não podia ficar um dia, longe do horas, aparelho, né? Longe do aparelho. E loucura. Hoje a pergunta que você me fez, como trabalhar isso? Rotina.
você precisa, na sua casa, estabelecer horário. Perfeito. Horário. Você pode observar que a maioria dos traficantes, quem vende droga, não usa. Sim. Não usa. Correto. Porque ele sabe que se usar, ele vai ficar o quê? Vai perder o controle. Vai perder o controle. Então, para você ter o controle, você precisa estabelecer uma rotina, horário. Na minha casa, ninguém tem essa onda de minha senha, meu telefone. Não, todo mundo tem a senha de todo mundo. Horário de almoço é horário de almoço. Horário de assistir um filme é horário de assistir um filme. Nós temos até uma caixinha que fica lá. Você é chata. Sim, eu sou chata. Ai, mãe, que saco. É um saco. Mas seu filho já tem 18 anos. Sim, meu filho já tem 18 anos. Mas as regras da nossa casa, quem estabelece somos nós. E é interessante exatamente o que você está falando, porque você indica isso para as pessoas, mas você aplica na sua casa. Então você não está indicando você vive, né? Exatamente. Não estou indicando algo, uma metodologia que eu desconheço ou que eu não faço uso. Não, pelo contrário, você faz uso, dá certo, e é isso que ela faz. Por isso que ela indica, né? E exemplo, João. Não adianta eu falar assim, sai desse celular, mas eu chego do trabalho e estou no meu celular o tempo todo. Não. Isso aí. Não, estou respondendo trabalho. Não tem que responder trabalho. Você já saiu do seu trabalho. E agora na pandemia, só voltando um pouquinho, isso também trouxe um caos, porque as crianças não entendiam que o pai estava em casa, mas estavam trabalhando. Isso também precisou ser negociado, ensinado, trabalhado. Eu preciso entender que tudo na vida precisa ter equilíbrio. Porque o excesso esconde uma falta. Se eu estou demais nisso aqui, é porque está faltando alguma coisa. Ou seja, alguma coisa está ficando de lado. Porque não dá para ficar o tempo todo aqui. Esses dias uma pessoa me ligou. Pô, você não viu minha mensagem? Não vi sua mensagem. Eu estava trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando, eu não fico no meu celular. E as pessoas acham isso absurdo. Que é obrigação. Você tem que responder logo, agora. Não tem que responder. Eu não tenho que responder agora. Né? Eu vou responder no momento que eu puder responder. Se for importante ou urgente, liga. Verdade. Liga. Entendeu? Com certeza. Ô, Jane, igual tem uma coisa muito boa pra gente falar. Rapidinho, antes de você continuar, a gente vai chamar um intervalo comercial, a gente já volta, fica ligadinho aí, tá? Já quero agradecer a cada patrocinador desse programa Aqui Pode. E se você quer ser um patrocinador, só fazer contato com o Estúdio JA. E João, no intervalo, ia fazer uma pergunta para a Jane. Pode continuar. O diretor estava ali fazendo as pesquisas, estava analisando ali sobre superação. Jane, fala pra gente o que é superação. Eu sei de algumas coisas que você sabe. Então, fala pra gente aí o que é isso aí. Bem, João, falar de superação é falar de vencer dificuldades, superar momentos de adversidade, mas como fazer isso é o que você quer saber. Isso. Ressignificando as janelas da mente.
acreditando mais nas janelas light do que nas janelas killer. O que são as janelas killers? As janelas assassinas que matam seus sonhos, que te impedem de ir além. E quando se fala em superação, não tem como eu não lembrar da história de um atleta macaense que tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Primeiro, ao nascer, foi diagnosticado com fibrose cística, uma doença degenerativa que afeta pulmão, pâncreas, e o prognóstico de vida 2 anos. Imagina, você saber que, você está condenado. Fazia natação por obrigação. Todo mundo ali, olha, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, de repente, essa criança completa 10 anos. Algumas pessoas já sabem de quem eu estou falando. Eu estou falando do Silas. O Silas, ao nascer, era aquela criança milítrofe, era aquela criança que não podia fazer nada, as pneumonias eram de repetição. Então, na escola, era aquela criança que não podia fazer nada. De repente, completa 10 anos. Quando ele fez 10 anos, gente, eu falei, olha, eu tô no lucro de 8 anos, porque... Que era só 2 anos, né? Imagina! Né? Eu falei, fiquei muito feliz. E aí, aos 10 anos, ele conhece o bicicross. E o bicicross, conhecido aí como BMX, mudou, né, mudou a vida do meu filho. Por quê? Porque uma criança que não podia nada, que vivia com a bombinha, por conta da asma e as complicações no pulmão, de repente quer fazer um esporte que é agitação, pedalar, soltar, pular. Gente, e aí vem a nossa história. Quando Silas ia completar 1 ano no bicicross, rodando, pulando, competindo, a gente descobre um tumor na sua vista. E ele falou, mamãe, eu tô com a vista toda escura. Você tá vendo tudo preto? Eu falei, eu não. E aí corre para um oftalmologista para fazer uma avaliação. E ali a gente descobre que ele estava com um tumor na vista e precisava ser operado urgentemente. Só que eu não acreditei que aquilo fosse tão urgente. Eu já estava com uma viagem marcada. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira a gente embarcou, viajou, fomos para Porto Alegre, que eles tinham uma competição lá. E eu me lembro como se fosse hoje, a filha do meu pastor ligou e disse, tia, não deixa o Silas competir. Isso é muito sério. Procura o banco de olhos aí em Porto Alegre, porque a coisa não é tão simples como a senhora imagina. E ali foi o momento de contar para ele, filho, nós vamos ter que voltar, você não vai poder competir, porque provavelmente você vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Então, ele fez a cirurgia, removeu-se o tumor, mas ele perde a visão esquerda. E ali ele ficou assim, mãe, não fica triste. Eu confesso que eu fiquei ali... E ele que estava dando força para vocês. Eu fiquei abalado, os questionamentos vêm como mãe, por que Sim, meu com filho, certeza. por que tanta luta? Mas um dia eu lembro que eu perguntei assim, será o que eu fiz? Quem pecou? Foi eu ou você, filho, pra gente receber tanta dificuldade. E aí uma pessoa muito sábia falou assim, nem você pecou, nem seu marido pecou. Isso está acontecendo para que a graça de Deus seja manifesto na sua vida. Amém. Deus é Deus, né? E o Silas me deu a seguinte resposta, mãe, eu perdi um olho, não foram as pernas. Eu vou voltar a competir. Eu tive um sonho, Deus falou comigo em sonho que ia me capacitar. Meu Deus. Então, gente, o Silas voltou realmente a competir para a honra e glória do Senhor. A gente chegava nas competições, as pessoas ficavam assim, cara, como é que você consegue soltar, pular, fazer isso com um olho só? Eu fecho o olho, levo um não tombo. vejo mais nada. Então, assim, tenta dirigir com um olho só, tenta fazer alguma coisa. Cara, você perde a noção de profundidade. E eu sempre digo, a história do Silas é uma história de superação porque nos ensinou a depender do Senhor. Então, o que é superação? É a superação
a ação de Deus na minha vida, na sua vida. Então, nunca limite o poder de Deus. Nunca limite. Há sempre esperança. Pode ser que você esteja nos ouvindo achando, não tem mais jeito, não vai dar mais certo. Não, sempre tem um jeito. Para Deus nada é impossível. E para quem só ia viver até 2, hoje ele completa 18 anos, faz um esporte que aos olhos humanos seria impossível, e hoje está na elite. Hoje ele é profissional da área do bicicross. As pessoas olham para ele e falam, o que esse cara, esse carioca veio fazer aqui, esse macaense? Volta para sua terra. E antes ele era visto só como o garoto do olhinho, o pobrezinho, o coitadinho. E hoje ele fez a história e dele, hoje né? ele construiu uma história que, laudado sim, incapacitado nunca. Palma pra ele. Não, é uma gente, que história maravilhosa. E eu tenho certeza que, assim, muito do que ele tem a ver com você também, né, Jane? A sua personalidade, talvez até os seus estudos, né, na área de psicologia, psicoterapia, te deu também muita força e muito entendimento para seguir, né? Então, assim, a gente admira muito você, seu filho, sua família. Vocês, assim, são pra gente um grande exemplo. Eu tenho certeza que pra quem tá assistindo também vai ser. E eu, como eu falei, né, eu tenho certeza que a área sua, ela ajudou você a lidar com essas adversidades. E deixa eu perguntar pra você, eu sei que o João não gosta que eu fale isso, ele fica rindo da minha cara, mas pra quem tá ouvindo a gente em casa agora nesse momento, né, não sei que horas que a pessoa vai ouvir, mas vão ouvir a gente, o que você diria pra elas que querem seguir, né, as pessoas que querem seguir na profissão que você tem hoje? O que você falaria para essas pessoas? Aconselharia? Não, vai sim, eu dou força porque é muito bom? Ou você acha que é um caminho meio difícil, né, de ingressar? O que você acha? O que você diria, né, para as pessoas que querem ingressar na mesma profissão que você? Primeiro, acredite em você. Agora, se você ficar escolhendo, você falou de caminho. Sim. Qual caminho você quer seguir? O caminho da facilidade ou o caminho da dificuldade? Porque se você tiver um caminho fácil, você vai viver uma vida difícil. Sim. Porque você vai por atalhos. Correto. Mas se você escolhe o caminho difícil, você vai viver uma vida fácil lá. Porque você já treinou a sua mente para encarar e lidar com o que a gente chama de resiliência, que é superar os momentos difíceis, Sim. né? É superar as adversidades. Então, se você quer seguir o meu caminho, que é um caminho de superação, é o caminho de mudança. Quem é Jane Andrade? Eu trabalho com mudanças comportamentais, mudanças sociais, mudança de mente. Mudar não é fácil, mas não é impossível. Com certeza. Mudar é fundamental e seguir em frente é essencial. Às vezes as pessoas começam e desistem. Já que é para desistir, desista. Já que é para desistir, desista de desistir. Isso aí. É isso aí. Não muito pare bom. no meio do caminho, não. Porque tem gente que acha assim, filho de peixe é peixinho. Filho de médico, médicozinho. Filho de empresário, empresáriozinho. E aí, eu fui criada para ser filha de faxineira, faxineirinha. Eu falei assim, eu até posso ser faxineira sim. Mas eu não quero ser uma faxineira como a minha mãe foi. Eu quero ser uma faxineira de mente. Fazer faxina sim. Mas Uau, mandou muito bem. higienizar a mente das pessoas. Então, quem tem que direcionar o seu caminho não é os outros com Z, é você. Chega de deixar o outro escolher o que você vai ser, o que você vai falar, o que você vai vestir. Então, eu sempre digo, eu não tive como mudar a minha origem. Não tinha. Vim de uma família pobre, sem instrução. Mas eu tive oportunidades para mudar o meu destino. Então, o meu destino, eu e Deus. Mais ninguém. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jane. Para quem vai começar nessa área de saúde mental, você acha que tem que ter um atributo específico? Porque você gosta muito de gente, né? Sim. Isso é bem notório. Você acha que gostar de gente é um atributo que a pessoa que vai trabalhar com saúde mental precisa ter também?
Sim, gostar de gente, gostar de si próprio. Eu penso que é muito importante você amar pessoas. Sim. Amar pessoas, influenciar pessoas, ajudar pessoas. Não só na área de saúde mental, mas na área educacional, em qualquer área na vida. Você precisa entender que gente é gente, não é número, não é matrícula. Concordo. Então você precisa investir em pessoas. Tem gente que está investindo em tudo. Investe no espaço físico, investe em tudo, mas não investe em gente. Eu lembro de uma cena, achei muito interessante, que eu cheguei para o meu diretor de uma instituição onde eu trabalho, aí eu falei, eu estava pensando, não vem pedir desconto, né? Aí eu, na hora, me assustei, porque ele falou assim, educação é um investimento caro, eu não posso abaixar o meu preço, porque senão eu vou ter que abaixar a qualidade que eu invisto nos meus educadores. Então, educação não é um processo barato. Sim, Lidar com gente não é um processo barato. Então, não basta só querer trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas. Você precisa ter condições de primeiro investir em você. Sim. Porque você tem que ter uma graduação, você tem que ter um investimento. Jane, mas eu sou terapeuta e nunca fiz faculdade. Aí é um problema seu, eu te respeito. Mas eu penso que você tem que ter investimento, sim. Pedagógico, você tem que ter cabeça muito boa, investimento emocional, Sim. você tem que investir primeiro em você, para que você possa ter condições de investir em outras pessoas. Em ajudar outras pessoas. E não se trata de gastar dinheiro, se trata Investir. de valorização. Eu não tenho preço, meu trabalho não tem preço, meu trabalho tem valor. Com certeza. isso aí. Mas tal lugar é mais barato, vai lá. Concordo. Vai Você lá. sabe o potencial que você tem, a qualidade Exatamente. profissional que eu você sei tem. os cursos que eu fiz, as Sim. horas que eu levo estudando, quanto tempo eu levo viajando para fazer, às vezes, um curso, uma imersão. Então, gente, Tudo isso a gente agrega muito precisa valor. aprender a Com valorizar certeza. o trabalho do outro. Com certeza, eu concordo. É isso aí. E a gente vai finalizar. E o nosso podcast está ficando por aqui. Desde já, Jane, nós gostaríamos de agradecer por estar participando desse podcast com a gente. É um prazer gigante. A gente já queria ter feito isso antes, mas a gente sabe da sua agenda, da correria que você vive também. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar das maravilhas. E eu quero deixar uma mensagem para você. Nunca perca a sua fé, porque a fé faz a gente ver o invisível, crer no incrível e fazer o impossível. Uau. Obrigada. É isso aí. Tchau! Agora, tchau!